Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E eis-me aqui de volta justamente para este segundo vídeo da parte sobre lucrando no Rio, como vocês já devem ter desconfiado aqui pelo título do vídeo. E essa parte 2 nós vamos falar precisamente sobre o ciclo do ouro. E claro, pessoal, ainda estamos no tempo da colônia, tá? Mas é claro que vamos chegar em outras épocas eventualmente. E no vídeo anterior eu esqueci de falar, eu me empolguei tanto, né, com tantas novidades, né, que eu me esqueci de falar para vocês que acabaram de cair de paraquedas aqui nesse canal, não fazem a mínima ideia do que se trata. Eu recomendo que antes de continuar vendo esse e outros vídeos que já tem no canal, vejam o vídeo de apresentação, que é o primeiro da playlist, para vocês terem uma ideia do que se trata esse canal, o que essa doida está fazendo aqui, o que a gente vai fazer aqui e etc. Tá, pessoal? Dando prosseguimento sem mais delongas ao tema desse vídeo, nós vamos falar aqui sobre o ciclo do ouro. E por que eu fiz um vídeo só para falar do ciclo do ouro? Porque realmente isso é um assunto que dá pano para manga. Então, se eu fosse botar esse ciclo também junto no mesmo vídeo que eu falei, que é a parte 1, que eu falei sobre o ciclo do pau-brasil e o ciclo da cana-de-açúcar, ia ficar realmente um vídeo bastante longo. Então, pessoal, e outra coisa, se vocês ainda não assistiram a parte 1 do Lucrando no Rio, pelo menos voltem e assistam o vídeo Lucrando no Rio, parte 1. É o vídeo que eu publiquei logo antes desse. Ok, pessoal? Então, dito isso, vamos ao tema do vídeo de hoje. Então, pessoal, deixa eu botar aqui as minhas colinhas aqui, né, em cima da mesa. Bom, então o ciclo do ouro no Brasil, gente, durou um tempo considerável. Acho que só durou menos do que o ciclo do café, certo? Que foi o que veio depois dele. Ele durou especificamente do século XVII ao século XVIII. Esses 2 séculos foram basicamente de exploração de ouro e depois diamantes aqui no Brasil. E, gente, como eu tinha falado na parte 1, desde que os portugueses descobriram que tinha terras do outro lado do Atlântico, né, eles estavam interessados justamente nisso, em ouro e pedras preciosas. Não nos enganemos, era isso que eles estavam de olho. Né? Até porque os espanhóis, eles desde que botaram os pés nas colônias deles, leia-se o resto da América Latina, basicamente, eles encontraram sem a menor dificuldade ouro, prata, né, e etc. Então, era isso que os portugueses queriam. Então, é claro, né, gente, que o pau-brasil e o açúcar eram vistos pelos portugueses como meio que assim, prêmio de consolação, sabe? Até que tem alguma coisa para lucrar nisso aí. Então, quando finalmente foi descoberto o ouro, vocês imaginem o frenesi que os portugueses ficaram. Meu Deus, tem ouro! Aê! Sabe, vocês imaginem, né? Então, pessoal, mas como que todo esse processo começou? Né? Onde, afinal, eles encontraram ouro? Bom, tudo isso começou porque lembram-se do Tratado de Tordesilhas? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, lembram-se do Tratado de Tordesilhas, que eu falei lá atrás, no vídeo sobre a fundação do Rio de Janeiro? Pois então, vamos falar dele de novo, sim. Vamos relembrar, né? Até porque recordar é viver. Então, pessoal, essa é a linha, essa é a tal da linha que eu mencionei antes, que demarcava o Tratado de Tordesilhas. Se não viram o primeiro vídeo de conteúdo mesmo, intitulado Fundando o Rio, vão lá conferir, viu, pessoal? Não precisa pausar esse vídeo e ir lá conferir para isso, não. Só depois que assistir esse vídeo pode ir lá para preencher as lacunas, digamos assim.
ou se preferir pausar aqui, ir lá assistir depois voltar, tanto faz, né? Então, pessoal, essa aqui era a tal da linha que demarcava o Tratado de Tordesilhas. Então, pela letra fria do tratado, só isto daqui do Brasil, nessa ponta, é que eram as colônias portuguesas. Isso aqui tudo, né? E dá para vocês verem, pessoal de Goiás, né? Pessoal de Cuiabá, ó, né? Ora vejam só. E até eu diria, esse aqui tá até, né? Esse aqui tá até, acho que foi a renegociação do Tratado de Tordesilhas que, salvo engano, Portugal brigou por algumas legozinhas, porque, salvo engano, terminava aqui, nessa linha aqui. Nem São Paulo estava dentro do tratado, basicamente, né? Mas, enfim, mesmo seguindo isso, vocês podem ver que grande parte do território brasileiro, olha aqui, ó, isso aqui que tá desenhado aqui é o resto do território brasileiro. A região sul inteira está aqui, e mesmo que tivesse São Paulo aqui, né, Vila Rica, né, atual Ouro Preto aqui, os portugueses, e aliás, outros países até zoavam os portugueses nesse sentido, porque os portugueses descobriram o Brasil, exploraram o Brasil num modo de siri ou de caranguejo, só ficavam no litoral e indo assim pela beirada, indo pelos lados, né, digamos assim, né? Então, pessoal, indo pelos lados, só lá pela beiradinha. Até que, finalmente no século XVII, eles resolveram, que encasquetaram, que iam desobedecer o Tratado de Tordesilhas. Aí, por isso é que você vê essas setinhas aqui, que estão aqui. Aí, como que eles fizeram isso? Através de duas iniciativas, por assim dizer, as entradas e as bandeiras. Então, as entradas, elas eram financiadas pelo governo, pela governo lesse, coroa portuguesa, né, financiava, só com o intuito de explorar o território. Vamos ver o que tem no sertão, como eles chamavam. Aliás, pessoal do Nordeste, viu que teima em dizer que sertão é o Nordeste. Nananina, não. O primeiro sertão brasileiro foi justamente, ó, São Paulo, né? São Paulo de Piratininga, Minas, tá? Isso foi o primeiro sertão. E sertão vem justamente que eles pensaram que aquilo seria um deserto, era uma abreviação de desertão, tá? Então, o primeiro sertão, o sertão original é interior de São Paulo, interior de Minas, tá? Esse é o sertão original. As entradas, elas tinham o intuito de explorar, né? Enquanto que as bandeiras eram iniciativas de particulares e com um intuito único e exclusivo de obtenção de lucro. Não quero saber, eu quero obter lucro. E, aliás, daí dessas bandeiras, justamente, vieram os bandeirantes, né? Aliás, foram os bandeirantes justamente os primeiros a descobrirem ouro, tá, pessoal? Então, odeiem os bandeirantes o tanto que vocês queiram aí. Eu sei que atualmente os bandeirantes não estão aí muito populares, né? Estão sendo aí devidamente cancelados em tudo quanto é lugar, mas, gente, pelo amor, né? Tudo tem a vantagem e desvantagem nessa vida. Os bandeirantes podem ter, sim, podem ter, não, realmente escravizavam indígenas, escravizavam, né? Mas, por outro lado, se não fosse eles, a gente não teria descoberto ouro. Vamos lá, pesando na balança, né, pessoal? Aí, toda a história tem dois lados. Então, pessoal, inclusive, a primeira descoberta oficial de ouro foi registrada por Antônio Rodrigues Arzão, possivelmente em 1693, mas a versão majoritariamente aceita que ficou para a história foi a descoberta do Manuel Borba Gato em Sabarabuçu.
né? Hoje em dia, Sabará, Minas Gerais. Então, pessoal de Sabará, beijão para todos vocês. Foi na cidade de vocês que foi a primeira descoberta de ouro do Brasil. E não é à toa, gente, que foi justamente no estado de Minas. Daí é que vem o nome, Minas Gerais. É por causa disso, né? Não tem outra explicação, né? Inclusive, conforme foi sendo encontrado ouro em outros lugares daquela região, de onde hoje em dia, onde hoje em dia chamam de Minas Histórico, né? Conforme foi sendo descoberto, as cidades, inclusive, foram batizadas com nomes relativos ao ouro, tipo Ouro Preto, Diamantina, Ouro Branco, Catas Altas, né? Lavras ou Lavras Novas, se eu não me engano, mas acho que é só Lavras o nome da cidade, mas ainda assim, tudo tem a ver com exploração de ouro ou de diamantes, né? Então, não é para vocês verem que tudo tem um motivo, né, de chamarem dessa forma. Inclusive, essas muitas cidades que demarcavam o chamado Caminho do Ouro levaram à construção de nada menos que a Estrada Real, que... aqui temos, desculpem, eu esqueci de mostrar um desenho, pintura, né, do Borba Gato, o primeiro descobridor de ouro no Brasil, ou pelo menos o que ficou famoso, né? E aqui nós temos a Estrada Real. Então, pessoal, todas essas cidades, para você ter uma ideia, né, foi chamada de Estrada Real. E não é à toa, né, pessoal? Porque, ou o Caminho do Ouro, porque em todas essas cidades principais aqui havia veios de ouro ou catas, né? No caso da forma de encontrar ouro, não dentro de Minas, porque assim, alguns veios de ouro estavam em montanhas, né? Dentro de Minas mesmo. Mas alguns veios de ouro estavam em rio. Então, era aquela velha história de pegar água, peneirar, né? Para ver se saía ouro, né? Aquela história toda. E para isso se desenvolveram as catas, né? As catas e as lavras, né? Eram métodos de extração de ouro. Então, pessoal, inclusive, se vocês repararem aqui, se eu der zoom aqui, ó, Caminho do Sabarabuçu, justamente, né? Primeiro lugar onde foi descoberto ouro. E aqui, cadê? Aqui, ó, está Sabará, nada menos. E aí vocês forem ver o nome das cidades, ó, Diamantina, de diamantes, né? Cadê Ouro Preto? Meu Deus! Ouro Preto, meu filho, cadê você? Ouro Preto, né? Ou nome original Vila Rica, né? E Diamantina, por sinal, o nome original era o Arraial do Tijuco e tudo isso, né? E inclusive, né, gente, vocês podem reparar aqui, né? Que bom. Vocês podem reparar aqui que a Estrada Real, quando chega aqui, ela bifurca, ela divide em dois. E por quê? Porque de início, no século XVII, foi construído este caminho aqui. Este caminho aqui. Ampliar de novo, mas eu vou ampliar aqui embaixo, indo até Paraty. De Diamantina até Paraty. Esse aqui como vocês podem ver aqui, o caminho velho. Só que, né, o que acontece? Nessa época, no século XVII, assim que foi descoberto o ouro, a capital do Brasil era nada menos que Salvador, certo? Então, era nada menos que Salvador, que fica léguas de distância desses lugares todos, aonde o ouro estava sendo extraído. Então, enquanto que todo o governo, a administração, né, e tal, né, a fiscalização estava em Salvador, lá em cima, o ouro estava sendo extraído aqui embaixo. Então, era muito difícil, dessa forma, você controlar e fiscalizar a extração de ouro, certo? Então, por isso, construíram, no século XVIII,
o Caminho Novo, que é esse daqui, terminando em nada menos que bem aqui no Rio de Janeiro. E também, mas mesmo com o caminho sendo transferido para o Rio de Janeiro, né, pessoal, mesmo com o destino final sendo o Rio de Janeiro, com a capital em Salvador, ficava difícil, né, de controlar. Então, eis que o Rio de Janeiro virou capital do Brasil em 1763 e só deixou de ser capital do Brasil em 1960 com a transferência da capital para Brasília. Ou seja, bota aí uns 200 anos aí, bota aí uns 200 anos sendo capital do Brasil. Aí o pessoal de Salvador, sabe, pessoal? Eles ficam lá, não, mas Salvador foi a primeira capital. Quem foi por mais tempo? O Rio de Janeiro. E, inclusive, pessoal, justamente foi o ciclo do ouro e o fato do Rio de Janeiro ter virado capital do Brasil, até por ser colado com Minas, né, e fazer fronteira com Minas em várias partes, inclusive o estado do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Ele faz fronteira com o estado de Minas em várias partes. Por exemplo, aqui Juiz de Fora fica quase na fronteira com o estado do Rio de Janeiro. Então, realmente era muito mais prático. Então, com isso do Rio de Janeiro virar capital, que, por sinal, o Rio de Janeiro, novamente, em 1763, né, aí sim é que se deu o verdadeiro desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Antes disso, o Rio de Janeiro era uma cidade improvisada, né? Como você sabe, era uma cidade assim, com casa de sapê, sabe? Tá, deixa eu tirar aqui. Ah, certo. Como vocês podem ver, e foi graças a esse cara aqui que começou o desenvolvimento mais expressivo, construindo o Paço Imperial, certo? Que foi nada menos que Gomes Freire de Andrade, o conde de Bobadela, que pediu ao rei Dom João IV para fazer uma Casa dos Governadores no Rio de Janeiro, mas ele já estava à frente do Rio de Janeiro virar capital. Ele era um visionário. Ele já fez isso em 1738, esse pedido. E a Casa dos Governadores, ou seja, o Paço Imperial, foi inaugurado, então, em 1743. Mas, é claro, foram aproveitados os edifícios que já existiam no local. Por exemplo, a Casa da Moeda. Olha só que cara genial o Gomes Freire de Andrade. É ou não é? Não é à toa que tem uma rua no centro do Rio de Janeiro, quase Lapa, mas tudo bem? Oficialmente ao centro, né, que se chama Rua Gomes Freire. Não é à toa, né? Tá mais do que digno. É ou não é? E, inclusive, pessoal, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu queria encontrar esse slide para vocês, para mostrar para vocês o que era o Rio de Janeiro. Isso aqui, essa pintura, que é do Guta, por sinal, tá, pessoal? Essa pintura aqui é de mais ou menos 1620, ou seja, antes do Rio ser capital, e essa aqui é de 1750, ou seja, já o Rio prestes a se tornar capital. Então, para vocês verem, né? Olha aqui, né? Com o Paço Imperial já construído, as casas muito maiores, muito mais desenvolvidas, né? Essa igrejinha aqui que vocês podem ver, olha no que virou e tal. Aqui já tem uma igreja onde antes só tinha uma casinha aqui. Tô entendendo? Aqui era o convento da Ordem do Carmo, e olha o convento aqui. Então, vocês podem ver o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. E, inclusive, pessoal, voltando ao Paço Imperial, que, na verdade, se hoje eu fosse fazer se com esse vídeo eu fosse fazer um tour presencial com vocês, aí a gente ficaria mais no Largo do Paço mesmo. E o principal atrativo seria do nosso tour de hoje seria o Paço Imperial, tá, pessoal? E por quê? Porque, primeiro de tudo, nós temos no Paço Imperial
a Casa da Moeda. Isso aqui, eu já levei vários grupos de turistas para cá. Eu sempre pergunto o que eles acham que essas coisas aqui, essas ruínas aqui, e raramente alguém acerta. Mas não se preocupa que eu vou dizer para vocês. Isso aqui eram fornos, tá, pessoal? Sim, era aqui que o ouro chegava vindo da Estrada Real, lembrem-se, lá atrás do Caminho do Ouro, de Diamantina, da Vila Rica, quer dizer, do Arraial do Tijuco, da Vila Rica, de várias outras cidades, chegava aqui, né, e era então derretido e transformado em barras de ouro. Segundo o Silvio Santos, maoi, vale mais do que dinheiro. Maoi, sai pra lá, não, não vai pra lá, não, vem pra cá, né? Não sei se a palavra seria vem pra cá, maoi, né? Desculpem, gente, eu não sei imitar tão bem o Silvio Santos, não é meu forte realmente, tá, pessoal? Desculpem se alguém souber, né? Mas enfim, então, e aqui eu trouxe esse outro slide para você, essa é para vocês, vocês. Essa foto eu mesma que tirei no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Inclusive, eu recomendo vocês conhecerem o máximo da Estrada Real possível, tá? Onde for possível vão. Eu até hoje só conheço Ouro Preto, mas ainda vou conhecer outras cidades, sim, né? E aqui, pessoal, vocês podem ver, é assim, ó, que o ouro é encontrado em estado bruto, né? Esse negocinho aqui que parece um doce, parece um pé de moleque, né? Um negocinho, isso é ouro em estado bruto, né? Aí o ouro chegava em vários pedacinhos desse, ou em pó, ou em pedacinhos até menores do que esse, e aí ele era derretido nesses fornos e transformado em barras que eram assim, como está aqui embaixo, que já vinha gravada, eles gravavam, né, o número da barra, a data, né, e tal, igual nota de dinheiro hoje em dia, né, pessoal, porque tem que fiscalizar, né? Então, as barras de ouro no tempo da colônia eram assim. É curioso, né? Quando a gente pensa em barra, a gente pensa naquela grossa, quadradona, né? Que a gente vê geralmente empilhada com várias, né? Mas no tempo da colônia era isso aqui, uma barra de ouro. E literalmente valia ouro. Ai, meu Deus, é um trocadilho. Ai, os trocadilhos, eu não resisto. Mas então, pessoal, deixa eu. Ah, e inclusive, tá, gente? Ah, não, eu parei de compartilhar. Deixa eu compartilhar outra vez com vocês, porque, inclusive, pessoal, em se tratando do desenvolvimento da cidade, do Rio de Janeiro, outra coisa interessante de se notar é essa casa aqui, ou melhor, esse casario aqui, que seria um conjunto de casas que pertencia a ninguém menos que Antônio Teles Barreto de Menezes, ou a família Teles de Menezes, né? E, inclusive, foi mais um que, vendo o crescimento que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, ele resolveu construir, então, esse casario e alugar essas casas para as classes mais altas do Rio de Janeiro. E, claro, lucrar mais uma vez com isso, tá? E outra forma de se lucrar no Rio de Janeiro, né, pessoal? Então, só que em 1790 teve um incêndio que começou numa loja que ficava nessa rua aqui, que é a Rua Direita, atual 1º de Março, por sinal, a primeira rua da cidade do Rio de Janeiro. Acho que eu já mencionei isso em outros vídeos, salvo engano, no vídeo da construção do Rio de Janeiro. Pois então, aí com isso, o pessoal rico foi embora e aí passou a ser alugado por pessoas à margem da sociedade, ou seja, desvalorizou, né? Agora eu vou realmente parar de compartilhar aqui. Então, pessoal, o que acontece?
E mais algumas curiosidades assim a respeito do ouro. Vocês devem estar se perguntando, mas por que foi descoberto o ouro em Sabarabuçu, né? E justamente ali e não em outro lugar? O que fez ser descoberto ali, justamente, né? Pelo menos de início. Bom, gente, se vocês forem reparar, olha que curiosidade fantástica. Se vocês forem reparar, em termos de, sabe, eu nunca sei se é latitude ou longitude que fala, mas as linhas horizontais no mapa, né, se você pegar o paralelo horizontal que fica na altura de Sabará, na altura de Ouro Preto, principalmente, né, a linha certinho com Potosí, que era a Montanha de Prata. Então, assim, ali naquela altura é um lugar onde ficaram depositados os metais preciosos, certo? Então, olhem que curiosidade. Vocês podem reparar, né, que o que o ouro não faz, né? Muda capitais, muda tudo, sabe? E daí por diante o Rio não parou mais, no sentido de desenvolvimento, no sentido de ser o centro das atenções, até porque agora era a capital, né? Então, pessoal, e com isso termina o nosso vídeo sobre lucrando no Rio de Janeiro. E fiquem atentos para mais vídeos, porque certamente virão mais vídeos ainda falando sobre história e turismo no Rio de Janeiro. Então, tchau e até o próximo vídeo.